aqueles que comem na mesa, né? Que comem do seu pão. Eu acho interessante, né? Se a já quiser falar agora, Não, pode falar, depois eu conto. que um psicólogo, né, até famoso, ele diz assim que a traição é uma coisa muito pesada, né, em outras palavras, porque é de alguém que está ao nosso lado, alguém que a gente coloca certa expectativa, e a traição não é de fora, a traição é de dentro, né, de pessoas, de amigos, de pessoas próximas. E é isso que Jesus está tentando preparar os discípulos. Vocês vão ser traídos. Vocês não vão ser decepcionados, porque a decepção vem de alguém de longe, né? Sim. E é ruim decepção, mas a traição, a perseguição de quem está próximo, de quem deveria ajudar, aí sim, isso é difícil. E Jesus sabia que era tão difícil que alerta os discípulos, né? Vocês vão ser perseguidos, vocês vão ser mortos, né? A gente conhece a história, todos foram mortos, com exceção de João. É muito interessante, né, Dudu? E as obras do Senhor, elas são muito lindas, né? Como a gente está compartilhando aqui. E essa questão me chama muita atenção, né? Da questão de conhecer, né? De conhecer o Senhor, de conhecer esse Espírito que Ele estava deixando conosco. Então, esse alerta, né? De falar que essas pessoas não conhecem ao Senhor, ela me traz muito mesmo a reflexão daquilo que o Dudu já falou. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas fulano, né? Tipo assim, fulano é uma bênção. E aí a gente acaba pensando assim, nossa, Senhor, nós precisamos, às vezes, ele não te conhece ao ponto de não agir dessa atitude. Uma coisa que tem me amadurecido muito é nesse ponto, nessa reflexão de não ter o meu irmão como o meu inimigo, né? Nós não devemos agir assim, nós temos que ter uma maturidade de, por mais que às vezes o César possa ter feito algo contra mim ou ter feito algo assim, eu tenho que ter a maturidade que o César ainda pode ainda precisar conhecer o Senhor específico naquela área, entendeu? Eu acho assim que às vezes nós precisamos experimentar o Senhor de uma forma tão íntima em algum aspecto, tipo de servir. Tem pessoas que não nasceram para servir o outro, não são muitos de servir. Então, o servir se trata muito assim, retraído, é uma coisa muito. Só serve quem realmente existe um amor, uma coisa recíproca. Não consegue servir sem ter esse amor, né? Então, assim, a gente pode parar para ver as maravilhas do Senhor muito nesse ponto, que às vezes a falha e o Senhor preparar os seus discípulos para aquilo, para isso, na verdade, para a decepção e para estar pronto a ser traídos, é isso. Porque será que nós estamos preparados para ser traídos? Porque, como o Dudu diz, decepção, com o tempo, às vezes, a decepção, a gente, né? Ela é mais fácil de relevar. Mas a traição, ela sempre é algo específico que vem de algo valioso, precioso para você, né? A traição, ela vai vir de algo, nossa, eu contei aquele segredo pro Dudu e ele acabou compartilhando. Então, assim, é muito lindo quando o Senhor deixa o Espírito Santo para agir dessa forma, eu acredito, de conhecermos realmente o Senhor. Conhecer o Senhor de um ponto de nossas atitudes refletir aquilo que o Senhor deseja. Muito, muito interessante aquele início que você falou. E não posso me esquecer aqui, ainda voltando para o versículo 2. Ele vai dizer, João aqui, no discurso de Jesus, que ele diz assim: e vocês serão expulsos das sinagogas. Só que quem dizia que acreditava que Jesus era o Filho de Deus, se você voltar aos capítulos passados de João, já era expulso da sinagoga. Imagine aí para um judeu que perderam o templo, que foram cativos, voltam a Jerusalém e o prazer deles é estar na sinagoga, louvando a Deus, escutando as escrituras, e aí eles são proibidos. Só que aí chega um momento aqui, na parte B do versículo, que Jesus diz para os seus discípulos assim. A gente vai falar aqui sempre remota mais aos 12 discípulos. Só que é importante a gente lembrar que tem outros discípulos ali. E aí o que é que acontece? Ele diz assim: e vocês chegarão a um tempo
que qualquer um que lhe matarem, que qualquer um que matar um de vocês fará um serviço a Deus. Aí a gente não tem como não se lembrar da igreja primitiva. Estevão lá pregando veemente a palavra de Deus, e aí o apredejam. E aí ele diz assim: vejo as portas dos céus abertas. E ele não tem mágoa, ele está alegre. Então, assim, Jesus já previu isso, e a gente vai até entender isso quando a gente chega lá mais na frente no capítulo. Só que o que vocês estão falando de traição, eu acho que é uma das piores dores. A gente vê Jesus vai dizer: amigo, por que me traíste? Ele o chama de amigo. Por quê? Porque se eu sou amigo do Eduardo e ele faz alguma covardia comigo, ele falta comigo, ele vacila comigo, ele me traiu, doeu porque eu achei ou porque ele era meu amigo. Mas aí a gente vê Jesus já advertindo há muito tempo os seus discípulos. No capítulo 5 de Mateus, que são as beatitudes, lindo, bem-aventurado, os limpos e puros de coração, lá no finalzinho ele diz assim: vocês ouviram que foi dito pela lei, olho por olho e dente por dente. Porém eu vos digo, amem os que vos maldizem. E aí eu trago até esse questionamento ainda aqui para dentro da traição. É fácil eu amar o Wellington enquanto ele é meu irmão, enquanto a gente está louvando a Deus junto, enquanto a gente está jogando bola, treinando junto, conversando, se divertindo, partindo o pão na mesa. Agora, eu amar o Wellington porque aconteceu alguma coisa, ou eu fiz um mal a ele, ou ele me fez um mal e a gente deixou de ser amigo, ou ele me deu um murro, aconteceu alguma coisa, isso é difícil. Mas aí Jesus nos ama e nos ensina a fazer isso. César, é tão interessante você falando isso, que aí eu fico pensando assim, uma coisa que eu faço essa autoavaliação, né? E a gente precisa, como cristão, sempre fazer uma autoavaliação diante das atitudes, né? E você falando dessa questão de amar diante disso, é muito forte. Porque sabe o que eu vejo na nossa sociedade, na nossa igreja, no nosso tempo, no nosso meio cristão, né? Nas redes sociais, eu vejo que muitas vezes o nosso amor ele é muito raso. Porque eu consigo muito rápido desamar, não amar mais. Na mesma velocidade que eu tenho de dizer para o Dudu que eu amo, que ele é um irmão, que ele é um amigo, mas na primeira pisada de bola, eu já consigo cortar o vínculo. Hoje as pessoas, o amor está muito descartável, né? Principalmente o amor de amigos, num relacionamento também a gente vê isso, mas essa questão é tão forte, né? Essa questão do amor, ela é tão forte quando o Senhor fala essa palavra, e aí a gente vê que às vezes, será se a gente está deixando de amar, esquecendo dos frutos bons que aquela pessoa trouxe para nossas vidas, e tão rápido a gente consegue descartar, a gente consegue só ver o negativo, às vezes de coisas também que às vezes a gente nem, né? Hoje em dia, eu como gerente, uma das coisas que eu mais prezo no supermercado, que eu não admito, é a fofoca. Na hora que tem uma coisa, toda reunião é a tecla que eu bato, é uma coisa, porque eu acho que é algo que destrói. Então, se existe algo ali mal resolvido, eu já tento resolver na mesma hora, né? Então, assim, a gente vê que esses pontos da sociedade hoje em dia vão destruindo laços e vão destruindo o principal elo que une a igreja, que é o amor, que é aquilo que o Senhor deseja de nós, né? Aí a gente volta aqui, eu deixar você falar, Eduardo. Se acalma. Aí a gente convidaram uma pessoa que conversa muito. Aí a gente não é no tempo de Deus. Ei, Dudu, tu fala assim, ó. Vai dando sinais. O que é que acontece? É muito interessante isso que você falou. Só que a gente vive numa sociedade hipersensível. Sim. A gente, às vezes, falam muito do amor de Jesus, né, Wellington? E se esquecem que Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. E aí a gente está vivendo, a gente vê o quanto é solitário. Eu não queria falar isso aqui, porque quem é mais João Batista é o Marcos Vinícius, mas ele não está participando hoje.
E ele gosta mais, mas a verdade é que a gente vive muito distante desse evangelho. Sim. Se formos ver todos os homens que estão escritos nesse livro e que a história nos conta, aí Jonathan Edwards, entre outros, aí são o quê? Eles foram perseguidos. Jonathan Edwards, ele praticamente foi expulso da igreja. Por quê? Porque os discursos dele, os sermões dele eram firmes. Tem um dele que é Pecadores na Mão de um Deus Irado, que é uma coisa pesada. Mas se você for olhar para a história dele, muitas vezes ele foi até afastado da igreja como reverendo. E aí a gente vai ver que esse evangelho é um pouco ser solitário. É amar, mas é ser um pouco solitário. Exemplo, Jesus foi para a cruz. O maior exemplo de amor que a humanidade recebeu, ele foi para a cruz sozinho. E quando ele chega lá, todos os discípulos o abandonaram. E aí ele chega lá, tem um momento que ele diz assim: Pai, por que me abandonaste? Então há momentos na vida que são solitários. Paulo passou por isso. Ele diz: trago no meu corpo as marcas. E eram chicotadas realmente que ele sofria por pregar o evangelho. E ele não deixou de amar. Paulo amava a igreja. Ele exortava a igreja, repreendia, mas ele amava. E aí o que acontece hoje em dia é porque as pessoas estão hipersensíveis. Cresci com o Elton aqui, Eduardo, e a gente jogava bola, fazia bullying um com o outro. Bullying para, entre aspas, zoação. Não tinha limites. Pegava a guerra de... Você se lembra de Imbu? Era. E a gente no outro dia era amigo normal, passava raiva. Então assim, o que as pessoas estão achando é que o amor é uma coisa descartável. Sim. Eu vou amar essa pessoa, mas eu não vou aceitar os erros dela, não vou aceitar as falhas dela. O amor, ele não é merecido, não. Se fosse por ser merecido, então nós não mereceríamos ser amados por Cristo e nossa condenação seria o lago de fogo eterno. O amor hoje é condicional. É isso? Isso. É condicional. O amor hoje é condicional. Ah, eu vou amar o Eduardo aqui porque ajuda aqui, ali. Não. Ele ajuda aqui, ali, está sempre disposto. Quando eu preciso, eu não posso dar uma aula na escola bíblica, ele vai no meu lugar. Quando eu preciso que ele apresente o programa sozinho, ele apresenta. Aí vai vir o quê? Condicionais, que nem disse o Elton. E o amor não é isso. O amor é incondicional. Você vai ver o exemplo de um amor de uma mãe pelo filho. O filho não deu nada a ela. Mas não vou me estender, porque senão a gente já vai para o fim do capítulo. Pode ir. Muito bem, né? Os irmãos falaram aqui do amor. E se a gente for ver, o amor de Deus para com a gente é muito diferente da nossa visão, às vezes, do amor, né? Eu digo que a gente ainda tem até uma ideia, né? A gente que é cristão, mas o mundo mesmo não sabe o que é o amor. O mundo diz que Deus é amor e prega o amor como se fosse uma coisa engessada. Mas se for ver o amor da Bíblia mesmo, primeiro que é inexplicável, né? O amor que Deus teve para conosco. E, na verdade, Deus não trata o amor como apenas um sentimento, mas um mandamento, né? Jesus vem e ele resume todos os 10 mandamentos em 2. Ame o seu próximo como a ti mesmo e ame a Deus sobre todas as coisas. Então, o amor, ele não é simplesmente um sentimento, é um mandamento. Então, quando eu tenho essa visão, aí parece que tudo muda. Opa, então não é mais condicional. Agora, eu tenho que amar porque eu preciso amar. Eu tenho que amar porque eu tenho que obedecer a Deus, né? Então, assim, é fácil amar uma pessoa que só faz o bem pra gente, que está ali nos apoiando, como o irmão César disse, e a irmã Jaqueline também. Mas e amar o meu inimigo? Essa é a dificuldade do evangelho. Esse é o ponto que muita gente empanca, né? As pessoas lá fora, que não são nem cristãs, elas admiram o evangelho. Elas dizem que Deus é amor, que Deus ele cuida de nós, Deus ele não nos desampara porque ele é amor, só que elas não entendem como é amar um inimigo. Elas não entendem como é ajudar uma pessoa que nos fez mal. E Jesus ele nos constrange com o seu exemplo. Jesus ele é tão didático que ele não só fala os seus sermões, mas ele vive, ele ensina nos seus atos, né? Quando ele é traído, e eu gosto muito daquela passagem, é pesada e ao mesmo tempo muito didática, né? Quando Judas chega para traí-lo e Judas usa um código, né? Que era um beijo, sinônimo de amor, né? Sinônimo de
de carinho, né, de afeto. E ele usou justamente esse sinal para atrair Jesus. E Jesus sabia o que era aquilo. Quando Jesus percebe, já sabia, claro, mas quando ele é traído no momento, como foi citado pelo César, ele chama de amigo. E Jesus não foi falso. Aí ele faz uma pergunta: a que vieste? O que foi que você veio fazer aqui? Então Jesus, ele nos ensina, e ali parece que Jesus não estava com medo de ser traído. Ele estava com medo de perder um amigo. Jesus não foi irônico, não é isso? Verdade, pode ficar à vontade. E essa parte que nos constrange, né? Demais. É isso que o amor de Cristo nos constrange. Ele não foi irônico. Jesus foi verdadeiro. Jesus já sabia que iria ser traído. Só não imagino, acho que Jesus falou aquilo amigo por causa da forma como que aconteceu, Sim, né? sim. Por causa do amor. Então é isso, foi o amor de Cristo nos constrange. É tão interessante, né, que como Jesus não foi falso, não foi irônico, ele realmente considerava Judas como amigo, né? E independente se Judas considerava ele ou não, acredito que não, mas uma traição pesada mesmo, né? E contraria toda a psicologia. Já vi também um psicólogo falando que só existe duas possíveis reações ali: ou a pessoa se contrai timidamente, ou ela agride, né? Que é que acontece muito. E Jesus chama de amigo, contrariando, né? Isso aí rompe a lei de todos os psicanalistas, né? Isso, Sim. as pessoas que estudam comportamentos, isso aí é fora da curva, né? Não, é impossível acontecer com o comportamento de um ser humano comum, né? Augusto Cury, né? O maior ateu que já existiu, ele foi estudar sobre Jesus, e quando ele chegou nessa parte, ele não existe. Ele é um dos maiores psicólogos, né, do Brasil. Ele Totalmente a sim, ele não é possível que ele fez isso. E ele se tornou um cristão, um escritor, a gente conhece muitos livros dele. Sim, é muito lindo. E essa questão, eu acredito que quando a gente vê, né, que Judas se arrepende ali também, né, daquilo, a gente vê como nós somos enganados, né? Ele foi enganado por trair Jesus ali com aquelas moedas. Mas nós vemos como o inimigo tenta nos enganar para nós trairmos Jesus, né? Com coisas hoje tão fúteis, vamos dizer assim, usar a palavra, que o inimigo tenta, né, fazer com que nós possamos trair o Senhor, trair os nossos princípios, trair o nosso Espírito Santo, né? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo sente ciúmes, né? Tem ciúmes das nossas atitudes, tem ciúme de cada um de nós. Então, a gente fica assim mesmo imaginando, né? Como ali, imaginar que aquilo está sendo feito de alguém que você tanto ama, né? Eu acho assim que realmente só estudando, e principalmente um especialista como Augusto Cury, estudar ali, talvez foi a virada de chave dele, né? Quando ele fala ali que foi a virada de chave para ele acreditar, crer que realmente existia um Senhor, né? E que realmente existe um amor que não pode ser explicado, como o Dudu já falou. É linda essa parte, e não deixa de ser linda porque um ateu se converteu a estudar Jesus. Mas o que é que acontece? Espera aí, ele é um cara meticuloso, ele estuda documentos históricos. Ele estudou a mente de Einstein, ele estudou de Hitler, e aí todos esses aí, o que foi que ele viu? Que tinha algum distúrbio. Eram gênios para a humanidade, Einstein, assim como tantos outros filósofos aí, Nietzsche. E ele viu por que esses caras foram gênios, mas quando se tratava das emoções, quando se tratava do carinho, eles eram pessoas problemáticas. Einstein morreu com um filho internado e ele não ia visitar seu filho. Hitler, não precisa nem comentar aqui. Nietzsche tinha uns probleminha também. E aí o que é que a gente começa a ver aqui? Que ele não foi estudar o Evangelho de João, que era um discípulo próximo e que inteiramente apaixonado por Jesus, do ponto de vista de admirá-lo, de dizer, essa pessoa não pode ser outra senão o Senhor Deus. Mas aí ele foi estudar de Lucas, que era um grego, médico. Por quê? Porque ele disse, aqui não vai ter erros. E aí ele estuda da perspectiva
as ciências sociais, história, sociologia. E aí ele diz, Das não, testemunhas. das né? Acho testemunhas. muito interessante E ele essa diz, não parte. tem como. E se a gente for olhar isso aqui, Gengis Khan tem menos de 12 pergaminhos que comprovam sua existência. Alexandre o Grande, menos de 15. Aí você vai entre tantos outros. Marcos Aurélio, se não me engano, é menos de 20. E aí vem para Jesus, são mais de 2.000 que comprovam a existência de Jesus. Para não falar de Flávio Josefo, né? Que comenta muito. E aí o que é que a gente começa a perceber aqui? Que realmente ele começou a gostar de Jesus que nem os discípulos gostavam. Viam Jesus discursando, fazendo um sermão, e aí diziam, quem é esse? Que ele fala e todos escutam, se acalmam. E aí se apegaram. E aí eu não posso deixar aqui de ir para o versículo 5 e 6. Jesus começa dizendo, eu vou para o Pai. E vocês não sabem para onde eu vou? Aí Jesus já tinha explicado isso para ele no capítulo 14. Aí Jesus no 6 diz assim, mas eu disse isso para vocês, vocês ficaram foi tristes. E aí eu vou passar para a Jaque para ela comentar por que eles ficaram tristes. A gente quer muito a questão da presença, né? Da presença. E aqui eu imagino que eles falassem, como assim a gente vai ficar sem você? Né? Porque a gente quer saber do físico ali, de estar ali junto, de estar perto, de estar pegando na mão, de estar fazendo a obra junto, de estar vendo, né? E eu acredito que naquele momento, sem entender, né? O Senhor fala assim, como assim, né? Vocês não entenderam ainda o que estava ali tentando explicar para ele algo maior, algo eterno, né? Algo, estou aqui preparando algo para vocês, preparando o presente maior, que é a salvação. Mas é muito interessante que ali, com certeza, eles como amigos próximos, como vivendo o cotidiano, ali eles já sentiram a tristeza da ausência, né? Como assim vamos não ter mais você aqui, a sua ausência, né? Com certeza a ausência de todo ente querido, de toda pessoa que parte, até viaja, né? Quando a minha irmã tá chegando, mas toda vez quando ela vai viajar, nossa, parece assim, um aperto, uma coisa assim, uma sensação inexplicável. A gente chora, parece que tá indo um pedaço com a gente. Imagina ali os discípulos que tiveram a oportunidade linda de estar presente ali, de contemplar as maravilhas de perto do Senhor, né? Se a gente só de ler a palavra, de ouvir a palavra, a gente alegra o nosso coração. Acredito que em certos momentos de ver o Senhor operando, de ver o Senhor falando mesmo, ou conversando, eu acredito que o coração deles ardiam ali. Aqui é o meu lugar, né? Então, acho que ali foi a tristeza da ausência. Se fosse eu, César, não vai não. Como assim? Seria a mesma reação. A nossa reação humana de realmente nem pensar, né, que existe algo maior. Mas, no momento, é a tristeza de realmente ter a ausência dele ali, pertinho. Eu acho que eu também teria esse mesmo sentimento dos discípulos, né? De não querer que Jesus fosse assim. Sim. Por esse motivo, né? Da ausência, mesmo sabendo que ele voltaria, ele já tinha dito que voltaria, mas assim como uma viagem que a irmã Jaqueline falou, a gente sente aquele medo, né? Aquela ansiedade por quando é que ele vai voltar mesmo. Exatamente. Será que vai demorar? Será que vai ser logo, né? Mas Jesus disse, isso é necessário que eu vá, né? E quando eu for, não se preocupem, eu deixarei o amigo, o Espírito Santo. E no versículo 8, ele diz assim, e quando ele vier, Jesus está falando do Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Olha que interessante, a função principal aqui, que Jesus disse que o Espírito Santo irá fazer, irá operar, é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero saber de vocês, né? Qual a importância dessa função que o Espírito Santo já está fazendo e por que ele exerce essa função? Entra como se fosse um trocadilho na cabeça da gente, né? Aquela coisa que você não precisa, quer dizer, você tem que fazer isso, mas você não tem necessariamente que convencer ninguém, né?
a respeito do Espírito Santo, porque quem convence é o próprio Espírito Santo. Nosso dever é pregar a palavra indeterminadamente para quem seja, né? A função de convencimento é do Espírito Santo, não é isso? Certo dia, Eduardo, a gente conversou até na academia, eu falei para você, tem coisas que a gente tem que se perguntar para si mesmo, ou talvez até ter ousadia de perguntar para os seus amigos, dizer, meu irmão, você me acha parecido com Jesus? Você me acha parecido com Jesus? Né? Tem que ser muito amigo para responder, para dizer, amigo, às vezes sim. Igual eu te falei a respeito do e pastor. Só um amigo próximo pode responder. Próximo pode responder isso. Que um pastor perguntou para o filho dele, para uma criança, que disse, filho, vem cá. A criança veio, aí ele demorou para conseguir a atenção da criança. Ele disse, olha aqui, papai, você acha o papai parecido com Jesus? Aí ele, o cara é pastor, né? Aí o filho dele disse, às vezes. Então, daí a gente tira, né? Como pobres seres humanos que somos, mas a misericórdia do Senhor é tão grande e consegue nos alcançar. O seu Espírito. E assim, irmão Wellington, às vezes a gente que prega, que gosta de falar de Jesus para as pessoas, né, direto ou indiretamente, às vezes a gente vai com tanta ânsia de convencer a pessoa como se a gente tivesse esse poder de convencer, né, de tentar argumentar de todo jeito. Você quer usar a sua persuasão, né? Você quer usar algum conhecimento. É nessa hora que Jesus grita lá de cima, né? Colocar essa aspas aqui. Isso. Não é você que convence, não se preocupe, pregue a palavra da melhor forma possível, mas calma, não é assim, né? Tem o Espírito Santo que ele faz muito bem essa função. Quando na verdade, às vezes a pessoa olha mais para o seu comportamento. Né? Olha mais para a sua vida, que é uma carta lida, né? É uma pregação a nossa vida. Nossa vida é uma pregação e durante o dia, no seu trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. As pessoas vão te olhar, vão te observar, que às vezes você pensa que não, mas isso acontece, viu? Isso acontece e as pessoas comentam a respeito disso, por isso que é interessante a pessoa sempre estar andando com o Espírito Santo. Essa questão de convencer é muito interessante, porque eu falava muito assim, convidava muito uma amiga para ir à igreja, e aí ela era assim, tinha algumas coisas que eu achava assim, eu dizia assim, meu Deus, vai ser impossível essa daqui aceitar Jesus. Ficava limitando diante das atitudes de algumas coisas. Aí eu ficava assim, eu não vou conseguir ganhar isso aqui para Jesus, não. Eu ficava pensando, tipo assim, no meu coração, na minha cabeça, né? Mas continuar, vamos para a igreja hoje, vamos isso, vamos aquilo, tal. E aí, quando ela foi aceitar Jesus, ela até ficou me procurando nesse certo lugar, porque queria que eu levasse ela, né, para aceitar Jesus. Então, e tipo assim, o pregar era esse, tipo assim, convidar, vai ter um evento hoje e tal, aí vamos. E como ela disse, a maior pregação é você estar ali no dia a dia. Tinha uma amiga minha também que eu gostava, que a gente trabalhava, a Luzia César, e aí eu sempre ficava, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. Aí ela começava a cantar, né, o hino, aí ela disse assim, ei, cante outra parte, moleque, eu já aprendi só do deixa queimar. Então assim, você tá ali louvando, compartilhando algo da sua vida, vivendo, sendo você. E aí o Senhor vai agindo na vida das pessoas. E o Espírito Santo vai fazendo a obra, convencendo do pecado e mostrando ali onde é realmente que aquela pessoa tem que seguir. E às vezes o que parece tão difícil para nós, para o Senhor, é mais fácil, né? É interessante. É uma coisa que eu sempre pedi, e até hoje eu peço a Deus, é que Ele me instrua, né, a aproveitar as pequenas oportunidades, né, para falar, nem que seja uma coisinha boba, né, para ser o exemplo também, como o nosso irmão disse, mas para, se possível, ele me dá alguma coisa para me falar, algum momento específico, não desperdiçar a oportunidade, né, porque às vezes é uma semente pequena, mas que muda tudo, né, qualquer oportunidadezinha, Deus me dê, que eu tô disposto, né, a plantar essa pequena semente, porque eu entendi que quem convence é o Espírito Santo, né? Então, mesmo na minha pequenez, na minha falta de sabedoria, enfim, que Ele me use da melhor forma possível, da forma que Ele quiser, e que Ele haja, né, através do seu Espírito Santo, porque se a gente for pensar, meus irmãos,
nós não estaríamos aqui se não fosse o Espírito Santo, né? Por nós mesmos, nós não seríamos convencidos, ou por ser humano nenhum. Então é a obra do Espírito Santo nas nossas vidas, que nos convence, que nos instrui e que nos molda, né? Porque nós somos falhos, errados, mas estamos sendo cada vez moldados pelo Espírito Santo. Eu não posso deixar essa passar, porque assim, me veio agora aqui o versículo 11, o 12, na verdade, e o 13, que vai dizer assim, Jesus falando com os discípulos, ele começa a falar que tem muito a dizer para eles, mas eles não podem suportar por hora. E lembrando que Jesus ainda não foi para o Pai, e por isso o Espírito Santo ainda não veio. Aí no 13 ele vai dizer assim, mas não se preocupem, quando o Espírito Santo vier, ele vai dar as palavras a vocês para falarem nas horas certas. Se formos analisar aqui o Brasil, predominantemente o Brasil é um país cristão. Que siga uma linha correta ou uma linha errada é cristão. Então, todo mundo já ouviu falar de Jesus. Todo mundo sabe que Jesus morreu na cruz. Mas muitos não entendem. Porque o evangelho no momento precisa ser mais vivido do que falado. A realidade é essa. As pessoas precisam de mais discipulado. Precisam de discipulado, mas as pessoas também precisam de exemplos. As pessoas têm sede de escutar as palavras de Jesus, o evangelho de Jesus. Só que se forem palavras vazias, sem serem vividas, as pessoas não vão escutar. A gente tem uns exemplos, vamos voltar aqui para a Bíblia. Estevão, ele recebeu o Espírito Santo, por isso que ele foi tão veemente no seu discurso. Ele começou a falar de Moisés e aí veio falando até chegar em Jesus Cristo. Paulo era um homem eloquente, membro do Sinédrio, fazia parte dos 70 dos principais dos sacerdotes. Se formos comparar hoje, aquele Sinédrio era como se fosse o Supremo Tribunal Federal no Brasil. Eles tinham o poder de julgar, de inocentar um homem. E aí a gente vê um homem na Bíblia que é pouco citado, Apolo. Diz que esse homem já tinha tanto entendimento das Escrituras que só com o batismo de João ele já pregava e o povo vinha a ele sem saber, ele estava levando o povo a Jesus. Quando ele é batizado por Paulo, ele recebe o Espírito Santo e já fala em línguas. Só que aí a gente vai ver lá na primeira carta de Coríntios, tem algo diferente nesse homem. Ele realmente era poderoso, ele era sábio. E usado pelo Espírito Santo, ele seria ainda mais sábio. Só que quando chega lá em Coríntios, Paulo já vai advertir. Por que uns estão dizendo que são de Paulo? Por que outros estão dizendo que são de Pedro e outros de Apolo? Porventura não é todo mundo de Jesus Cristo? Não somos todos nós discípulos de Cristo? E a gente não vê mais falar desse homem na Bíblia. Por quê? Porque não estamos aqui para serem engrandecidos. O Eduardo, o César, a Jaqueline, o Wellington, o Samuel, o Marquinhos, o Vinícius, ninguém está aqui para ser engrandecido. Na verdade, a gente tem que falar de Jesus. No momento que alguém chegar e achar assim, não, eu vou para a igreja por causa do Wellington, por causa do Eduardo. Apesar de termos que ser exemplos, a gente tem que ter noção de uma coisa. É o Espírito Santo quem vai mudar, quem vai nos ensinar o que falar. Para isso precisamos o que? Dar lugar. E aí ele vai nos ensinar até como agir em nossas atitudes. Só que ninguém está aqui para ser engrandecido. E aí eu trago esse exemplo de Apolo, que era um homem conhecedor. A gente vê talvez que ele fosse no nível ou mais que Paulo, mas aí ele sumiu. Talvez porque, até pela sabedoria do Espírito Santo que disse assim, ei, fica na sua agora, porque é Cristo quem tem que aparecer, não você. A questão da verdade, né? Quando aqui fala de guiar a verdade, eu acho que quando existe a verdade, a luz da palavra, né? Que é a palavra de Deus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito lindo quando o Senhor sempre coloca na sua palavra sobre a verdade, né? O Senhor concretiza muito isso. Então, eu acredito que quando existe verdade no seu testemunho, quando existe verdade na sua pregação, quando existe a verdade do Evangelho na sua vida, o Espírito Santo está agindo, porque a verdade se une à Trindade, né? Então, acredito que o agir do Espírito Santo, ele está agindo aí, né? Quando ele fala, ele vos guiará na verdade. É muito lindo, né? Que muitas das vezes
o mundo tenta colocar mentiras, né? Mentiras, para que nós possamos sair do caminho da verdade. E uma das coisas mais lindas, eu acredito que vocês vão pontuar, sobre o Espírito Santo, é quando o Senhor fala aqui nos versículos que nos deixará um consolador, né? É uma das coisas mais lindas, porque a palavra de Deus diz também: no mundo tereis aflição, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Mas é lindo quando ele nos deixa um consolador, porque ele sabia, na verdade, que a nossa trajetória cristã, ela precisa do consolo do Espírito Santo. E esse consolo é que nos faz ter alegria na tribulação, como o tema, né? É uma das coisas que eu mais pensei quando eu li sobre o tema. Essa questão da alegria na tribulação, só o Espírito Santo, César, né, pode nos proporcionar. Porque como diante de um dia difícil ter alegria? Quando a gente vai lá para o nosso quarto, quando a gente entrega em oração aquele problema, aquela situação ao Senhor, e a gente vê a provisão do Senhor, a gente vê o cuidado do Senhor, a gente sente a presença do Espírito Santo nas nossas vidas, já é um motivo, mesmo que as portas estejam fechadas, mesmo que tudo esteja dizendo não, mesmo que o nosso problema ainda não esteja solucionado, mas só a presença do Senhor ali, ela já foi o suficiente para que nós possamos nos sentir vencedores, né? Muito bem, né? Essa é a promessa de Jesus, né? Que viria um consolador, que nos guiaria na verdade. E é interessante, eu acho que é uma coisa que só a experiência mesmo. Se a gente falar aqui para quem nunca teve essa experiência, não vai entender, né? De estar passando um momento difícil, mas estar feliz, estar alegre. É loucura para o mundo. As pessoas não conseguem entender. Quero aproveitar que estamos aqui com o músico, o cantor, e vamos já ouvir ele, preparar aí já um louvor pra gente ouvir aí. Estamos aqui, gente, ao vivo pela rádio Tempo de Deus, um oferecimento da Assembleia de Deus Tempo Central, e também estamos ao vivo no Instagram, e posteriormente essa gravação estará no YouTube. Então nos acompanhem, siga as nossas redes sociais. Está iniciando hoje essas transmissões ao vivo pelas redes sociais, e irá vir outras novidades. Nos acompanhe, curta, se inscreva no canal, comente, e vamos ouvir o nosso cantor ao vivo. Glória a Deus. Aleluia. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
Davi, assim como a corça anseia por água, e do que a Jaqueline falou aqui, comentou, que é ruim sentir que Jesus não está perto da gente. E nem todos aqui, vamos ser sinceros, a gente já chegou um momento da vida que a gente pensou, e assim, parece que Jesus me abandonou. Tá tudo dando errado no meu emprego, está tudo dando errado na minha vida profissional, na minha vida acadêmica, nos meus relacionamentos, e aí você começa a se questionar. O que é que está acontecendo? E aí eu acho que é a mesma sensação que o versículo 17 vai passar, que os discípulos sentiam. Jesus começa a explicar: um pouco não me vereis, e outra vez um pouco, e ver-me-eis, porquanto vou para o Pai. É um pouco complexo. Aí Jesus começa a dizer lá no 20, vai dizer assim: vocês vão chorar e se lamentarem, porque eu vou. O mundo vai se alegrar. Só que depois vocês encontrarão a alegria. Se a gente for analisar pelas próprias passagens bíblicas, a gente vai ver uma alegria em Estevão, que estava à beira da morte, e foi diferente da alegria de João, que foi alguns anos depois na ilha de Patmos. Mas ele ficou alegre e se prostrou no chão, porque ficou até com medo, e foi uma alegria fora do comum, porque ele viu o mestre de novo, e aí escreveu o último livro da Bíblia, Apocalipse, ou Revelations em inglês, né? E aí por aí vai. E o que é que acontece? Revelações, algumas traduções também. Parece que Jesus, ele foi um rei, que ele fez algo diferente. Ele é um ser todo poderoso, que ele deixou o seu pai, que estava antes da fundação do universo. Ele rasgou o espaço e tempo, e vê algumas vezes ainda no Velho Testamento. E aí no Novo Testamento ele vem como ser humano, só que depois disso ele aparece algumas vezes. E talvez alguém diga assim, Jaqueline, Wellington, Jesus prometeu voltar há 2000 anos. Por que ele ainda não voltou? E aí o que é que vocês têm a dizer sobre isso? Como a palavra dele diz, né? Como eu já falei aqui, quando a palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, se eu creio nisso, nessa verdade que é declarada, eu sei que não existe erro, não existe engano e nem mentira. Então, o Senhor nos fez uma promessa. Então, só nos resta esperar, né? Então, se não existe erro ou engano no Senhor e Ele declara que é a verdade, então, se nós cremos nesse Cristo, a verdade é que Ele voltará e que só nos resta esperar. Amém. O que a gente entende por isso é que ele nem tarda e nem falha, né? Verdade. E só quem crê em Jesus. Isso para o mundo é loucura. Isso que a gente está conversando hoje para o mundo é loucura. E se você... Acho que todos nós temos essa linha de raciocínio. Se você olhar para o seu passado, quando você não cria, quando você ainda tinha escamas nos seus olhos, aí então você vai entender o que o mundo pensa. E como era outrora a sua mente, como era antes o que você pensava. Então só hoje você consegue entender que vai acontecer e vai ser muito em breve, certo? Aí entra que diz que para o mundo é loucura, quando eles mas já faz mais de 2000 anos. Mas mesmo assim o nosso coração arde todas as vezes que o Espírito Santo nos toca e nós somos constrangidos por aqui. A gente sabe que cada vez está mais perto, cada vez se aproxima mais a volta do Senhor. Muito bem, né? Eu acho que a maior esperança é essa, né? Porque se a gente vivesse como cristão aqui na Terra e não tivesse essa esperança, né? Porque o cristão, na verdade, o verdadeiro cristão, ele sofre, né? Ele é alegre porque tem o Espírito Santo e a presença alegra, mas a situação em si, felizmente, na verdade, nós estamos numa bolha. Sim. Mas existem cristãos fora do Brasil, em locais que não entra nem a Bíblia, escondidos, pregando o Evangelho, sendo mortos, e parece que quando morre um, surge dois, porque o sangue do cristão, ele é uma semente. E para essas pessoas, a maior esperança delas é a volta de Cristo. Quando vamos para Mateus 24, nós vemos que, como foi dito, Deus não falha, Deus não tarda, Deus é
extremamente pontual na sua palavra, né? E Deus, ele não erra, né? Porque algumas pessoas vão dizer que Deus escreve certo por linhas tortas, mas Deus, ele é perfeito, ele não compactua com o mal. Então Deus é muito perfeito, até na demora, porque essas mesmas pessoas que dizem que Jesus não vai mais voltar, Jesus está demorando demais, e até tentam jogar na nossa cara, que bom que ele demorou, porque essas pessoas estão perdidas ainda. Sim, Então, assim, é uma coisa até contraditória, né? Essas pessoas falar assim, mas glória a Deus, porque isso demonstra a misericórdia de Deus, né? Essa, entre aspas, demora, que não é demora, mas é uma certeza. Paulo coloca isso em jogo, né? Se Cristo não ressuscitou dos mortos, vã é a nossa pregação. Então, Paulo, ele coloca um fato histórico, uma coisa assim, a prova mesmo, né, do evangelho. Não, coloque isso, investigue isso. E se não for verdade, eu estou sendo tolo, né? E quando ele fala isso, e quando ele fala isso, automaticamente ele está dizendo: se ele ressuscitou, ele voltará. Então é uma certeza, Jesus voltará. Você acredite ou não, né? Eu estou falando para várias pessoas, não sei até onde vai chegar esse áudio, esse vídeo, mas é uma certeza, gente. Jesus está voltando. E não é no meu tempo, glória a Deus por isso, não é no tempo do ser humano, mas é no tempo dele, perfeito. E glória a Deus porque ele esperou até agora, né? E quando a gente olha escatologicamente falando para Israel, que é o relógio de Deus, a gente vê todas as profecias que não havia se cumprido ainda se cumprindo, né? Já tem um projeto do terceiro templo, que é uma profecia escatológica. Já tem todos os utensílios preparados, já existe os utensílios. Já existe a novilha vermelha que irá ser sacrificada. Então, assim, uma série de coisas atuais estão se cumprindo agora para a volta de Jesus. Sim, o mar morto, né? Das duas testemunhas, questão das duas testemunhas que seriam mortas em frente a toda a humanidade. Como isso seria possível sem uma live, sem algo assim do tipo? A gente começa a ver, né, o Eduardo, que tá tudo se afunilando para chegar ao fim. E aí eu chego a um questionamento aqui talvez um pouco reflexivo agora. Imagine se Jesus tem voltado há 200 anos atrás, nós não teríamos nascido. Sim. Se tivesse voltado há 50 anos atrás, nossos pais não teriam nascido. E por aí vai. Se tivesse voltado há 30 anos atrás, talvez alguns que estão aqui teriam ficado. Então a gente começa a perceber que a gente não entende a mente de Deus, a gente não entende o tempo dele. Até Paulo vai dizer, Pedro vai dizer em uma das suas epístolas, né, que um dia para Deus é igual a 1000 anos para nós. Então eu imagino Jesus talvez olhando lá do céu e dizendo, não se passou quase nada. O nosso tempo é complicado. E às vezes a gente quer alguma coisa tão de imediato, né, Wellington? O Wellington aqui, eu conheço ele desde a minha infância. O Wellington começou a tocar com 8 anos. Aí hoje alguém vê tocando o Wellington, vê um talento assim, incrível. Aí diz assim, rapaz, eu quero ter esse talento logo. Como, Wellington? Com muito trabalho, né, meu irmão? Tem até uma brincadeira que a gente faz com os meninos do músico, né? O pastor disse que nós temos que formar discípulos, né? Aí é muito difícil, a gente não tem tempo e a molecada também tem muita correria. E o pastor apertando, ó, tem que formar discípulo, você tem que formar um tecladista, você tem que formar um saxofonista, você é um baterista, entre aspas. E eu disse, ó, pastor, é o seguinte, eu preciso de um garoto de 12 anos de idade, que só estuda, crente e não namora. Entendeu? Então, é isso, né? Brincadeiras à parte, mas é um ministério, eu estou no Ministério do Louvor desde os 12 anos de idade, quase 20 anos já tocando na igreja e exercendo essa função para a misericórdia do Senhor, não para a minha glória e misericórdia, mas é a misericórdia do Senhor na minha vida e Ele tem me confiado isso e eu procuro sempre fazer com excelência, dentro das minhas limitações. Eu não sou cantor, o Eduardo dizendo que eu era cantor, meu Deus. Na hora não. Mas a misericórdia do Senhor é grande e a gente coopera da maneira que pode. Glória a Deus por isso. Só antes da irmã falar, eu tava lembrando, sabe de quê? A gente tava ali no estudo escatológico. Teve um retiro e o Maicon, acho que hoje ele é presbítero,
ele sabe muito sobre escatologia. Ele é professor, na verdade, né? E ele, principalmente na escatologia, ele dá aula mesmo, né? Literalmente. E ele lá, como era uma escola, ele pegou o quadro e, sabe, falou de uma maneira que a gente, como é escatologia, não tem como absorver tudo ao mesmo tempo, né? Mas a gente ficou meio admirado, né? E teve o seu irmão, o Ítalo, ele disse assim: rapaz, como é que eu faço para aprender tudo isso aí de uma lapada só? Aí ele se indignou: rapaz, eu estudei não sei quantos anos, estamos dedicados desde não sei quantos anos, e a pessoa quer aprender de uma vez só. Então existe tempo, né? Pode ficar à vontade. Já para finalizar? Quase. Não, falando aí, voltando aí o que vocês estavam falando, que era a questão da esperança, né? E eu gosto muito do versículo de Romanos 12:12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai em oração. Então é assim, se nós seguirmos esse versículo se alegrando na nossa esperança, a nossa esperança é a volta do Senhor, né? Tendo paciência nos dias difíceis, nós vamos conquistar aí o nosso alvo. E não tem como lembrar da esperança em Cristo e que a nossa vida não é aqui, é só uma passagem. E às vezes eu me lembrei agora de uma pregação do pastor Aziel, que ele disse que tem um irmão que fica dizendo: rapaz, Jesus não vai mais voltar não. E ele disse: cria vergonha, rapaz, Jesus, se ainda não presta, você quer que ele volte? E aí ele começa a falar dessa forma. Então a gente começa a entender, né, já que talvez Deus esteja sendo misericordioso. Absoluto, né, Eduardo? Se não for comigo, é com um parente meu, é com alguém que eu ainda oro por ele. E é tão interessante isso, que como com o decorrer do tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai estudando a palavra, tentando andar, né? E a gente vai ver, meu Deus, ó, como eu preciso melhorar, eita, como eu errava nisso aqui. Então, realmente, o tempo de Deus é perfeito, né? Como se a gente fosse limitar nos nossos pecados e aí se Jesus voltasse ali, como você disse, alguns anos atrás, como é que estaria a nossa vida, né? Então, Deus, ele é sempre misericordioso, né? E muita gente, quando pensa no fim dos tempos, né, que é a escatologia, elas começam a ter medo, né? E tem medo. E eu me lembro de uma das cartas de Paulo que diz assim: consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, na verdade, não é motivo para temer. Na verdade, é motivo para ficar feliz, né? Jesus está voltando. A gente não tem ideia do que está preparado para nós, né? A maior glória do céu não é as ruas de ouro, né? Pisar, né, no ouro. Sim. Porque, na verdade, se refere a uma questão de inferioridade, né? Que a gente considera muito bom aqui na terra, para lá só serve para pisar. Então a maior glória lá é o próprio Jesus, é a própria presença de Deus, né, que a gente vai poder contemplar de fato, né? O nosso corpo aqui dessa forma não consegue. A maior glória vai ser continuar com ele, né? E ele nos promete isso, né? Permanecerão comigo para todo sempre. Então, assim, Paulo, ele esperava a volta de Jesus para aquela época. Olha que interessante, né? Paulo, há 2000 anos atrás, pregava dizendo: Jesus vai voltar, em outras palavras, é claro. E os corpos serão transformados, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, e nós, na verdade, ele diz assim: e nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados. Então ele esperava a volta de Cristo para aquela época. Então o exemplo que ele nos deixa a gente deve esperar, por mais que não seja na nossa geração, mas a gente deve estar vigilante, né? Assim como as mulheres prudentes, as noivas prudentes. Meus irmãos, a gente não pode deixar de ir para o capítulo tema aqui, né? E no versículo 21 vai dizer, Jesus começa a falar por parábolas. É engraçado como Jesus está sempre tentando se encaixar e explicar para os discípulos: olha, o que eu quero explicar para vocês não estão entendendo. Se eu quisesse explicar falando de coisas celestes, vocês não entenderiam. Mas eu vou explicar com coisas terrenas. Aí no 21 ele faz o exemplo de uma mulher que ela sofre as dores do parto, que são dores de morte, que nunca levaram uma topada, né, Wellington?
Perderam aí jogando bola. Aí o que é que acontece? Brincadeiras à parte. É isso aí, né? Aí o que é que acontece? Brincadeiras à parte. Ele começa a dizer assim: a minha partida agora vai ser mais ou menos parecido com o quê? Com uma mulher que ela sofre dores de parto. Ela vai sentir aquela dor mesmo de morrer. Só que quando ela vê a criança, aí ela se alegra. Eu imagino ele dizendo ali para os discípulos abatidos, querendo chorar, outros desesperados, Pedro agoniado. Como é que pode? Esse homem veio e me tirou da pesca, disse que eu ia ser pescador de homens. E João dizendo ali, como é que pode? O discípulo amado agora, quem é que vai me amar? E entre tantos outros ali. E aí Jesus começa a dizer, mas aquela mulher, ela sofre as dores do parto. Só que quando ela recebe a criança, ela tem uma alegria incomparável. Então será assim, ó, eu vou partir, mas eu deixo um consolador com vocês. Assim como aquela mulher que está nas dores de parto e tem alguém segurando a mão dela dizendo, ei, calma, só mais um pouco. Força, o Espírito Santo vai estar com vocês. E quando eu voltar, a alegria não terá comparação. A alegria que vocês conhecem não vai descrever essa palavra. Vocês terão uma alegria diferente. E aí imagino os discípulos ali talvez se maravilhando. Eu me lembro muito daquele louvor, você falando aí, César, e eu lembrando daquele louvor, né, que é muito lindo, que fala, tu és quem a minha alma esperou. E aí foi uma declaração de amor muito linda ao Senhor, né, que vai chegar o dia da gente declarar essa imensa alegria de estar ali com Ele, né, que realmente tudo que estamos aqui, a nossa vida, que nós estamos fazendo para Ele, gastando, renunciando, tudo vai ser para Ele. E realmente Ele é o que a nossa alma espera, né? Jaque, só comparando aqui um pouco com a literatura inglesa, eu acho que a maioria das pessoas conhece mais os livros, conhece mais os filmes e não os livros, as Crônicas de Nárnia. No último filme que tem produzido pela Disney, eles estão crescendo. E aí Aslan diz assim, vocês têm que voltar agora para o mundo de vocês. Mas lá vocês me conhecerão com outro nome. E aí ele simplesmente está dizendo, lá vocês me conhecerão como Jesus. É claro que ele ali era Jesus. E aí o mais lindo, sabe o que é? É que aquelas crianças, elas ficam tristes. Elas estão crescendo, mas elas ficam tristes. Porque elas sairiam do lado de Aslan, elas sairiam do lado de Jesus, elas perderiam aquela proteção, aquele conforto, aquele calor. E aí é engraçado, porque só quem já viveu realmente uma experiência com Deus, que tem que voltar nos dias seguintes para a sua rotina de trabalho, para a sua rotina que muitas vezes é puxada, aí essa pessoa começa a pensar, principalmente os novos convertidos, que ainda estão lutando com certas coisas, aí eles começam a pensar, eu tenho que voltar para lá. Por que eu tenho que voltar para lá? E quantas vezes acredito que todos nós aqui não se questionamos. Começamos a dizer, por que eu tenho que voltar para lá? Eu quero ficar aqui, aqui tem alegria. Lá eu vou enfrentar perseguições, preconceitos. Eu vou escutar piadas de alguém soltanice aqui lá. Não faz isso, não faz aquilo. É estranho. E aí com o tempo a gente começa a perceber que a gente tem uma missão ainda a fazer aqui, mas não deixa de ser doloroso. Isso é algo que acontece, César, quando você deposita, às vezes, a sua confiança em algo ou em coisas. Ou não somente a sua confiança, mas quando você é costumeiro da gente, às vezes, fazer algumas metas, né? Quando você quer conquistar algo ou alguma coisa. E aí, eu conversei isso com o Eduardo um dia desse. A gente falando a respeito de materiais, né, Eduardo? Que a gente faz metas e tal. E aí você atinge aquela meta, você consegue chegar naquilo, ou naquele carro, naquela moto, ou em certa coisa que você desejou. E aí quando você chega naquele ápice, você sente que não mudou muita coisa. Entendeu? Por quê? Porque necessariamente você não precisava disso. O que você precisa é de Jesus. Aquele vazio só pode ser preenchido por Jesus. Então, às vezes, você tem que voltar naquilo, né? É aquilo que a palavra de Deus nos diz. Você tem que voltar ao primeiro amor. Ou seja, às vezes tem um louvor que eu gosto que é: eu estou aprendendo
a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida que te conheço mais, tudo perde o valor. Então é isso. O valor não está nas coisas, o valor está em Jesus. As coisas perdem o valor. É interessante, né? Eu gosto muito de conversar com o Elton sobre esse assunto. E a gente vê no mundo artístico muito comum. O cara, ele sai do nada, né? Pobre, desconhecido, conquista tudo, fama, dinheiro, posição social, e vai atrás de tudo, né? Tudo que o dinheiro proporciona, tudo que a fama proporciona. Aí chega lá e pega uma depressão grande. Claro, eu não estou generalizando, depressão é uma doença, mas nesse caso é uma busca constante por algo para satisfazer, que na verdade a alma está buscando por Cristo e ela nem sabe, né? Eu vejo muito isso no mundo artístico, porque essas pessoas têm o poder, né, de conquistar muito fácil. Às vezes a gente luta e às vezes não consegue conquistar. Eu estou falando de questões materiais, não consegue conquistar tudo que a gente almeja. Mas essas pessoas, por conseguir muito fácil, ela chega num ponto que ela não tem mais nada para conquistar e ela percebe que nada significou para ela. Elas criaram uma expectativa em cima daquilo. Sim. Não é verdade? E depois que se cumpriu algo que elas queriam, não foi suficiente para preencher aquilo, né? É interessante. Chega no fim daquele seu projeto que você planejou tanto e não foi suficiente. Existe um vazio que é só Deus mesmo, né? E muita gente, infelizmente, não conseguiu entender ainda, né? Está buscando em alguma posição social, está buscando em algo material, e infelizmente é uma busca que não vai ter fim. Ou então a pessoa está buscando a validação Sim, das outras pessoas. Verdade. É isso? Mas realmente quem encontrou Jesus sabe que é só Ele mesmo que preenche o vazio da nossa alma. Existe acho que fizeram um estudo sobre isso, né? Diz que o ser humano ele tem a tendência a buscar por o espiritual, mesmo que ele nunca tenha ouvido falar, né? Colocaram uma pessoa, ou pelo menos disseram que colocaram uma pessoa em uma sala trancada, sem ter contato nenhum com religiosidade nenhuma, e esta pessoa, não sei quanto tempo ficou ali, mas essa pessoa de teste, ela começou a buscar algo espiritual, algo imaterial, né? Então existe essa tendência humana, né, que é um vazio realmente na nossa alma, que é do tamanho de Cristo, né? E também o agir do Espírito Santo, né? Sempre nos conduzindo para Cristo, e a gente às vezes não entende. Quando a gente está perdido, a gente não entende, né? Então é essa busca que a gente deve orientar as pessoas e deixar o agir do Espírito Santo faça, né? Muito bem, estamos quase encerrando, né? A gente teve um convidado aqui que disse que era o tempo de Deus e emendou falando. Mas a gente ainda está preso ao cronológico, um pouquinho exageradamente mais. Mas a gente está quase encerrando. Eu peço ao irmão Elton que prepare mais um louvor para a gente encerrar. E foi bênção, meus irmãos, recebê-los, né? Se o irmão César ainda quiser falar mais alguma coisa, pronto, eu vou já passar para você. Foi bênção, obrigado por ter honrado o convite, né? Vocês são bênção. E se preparem, irá ter outros convites. Quero agradecer a cada um que nos acompanhou pelas redes sociais, pela Rádio Tempo de Deus. E é isso. Eduardo. Começa a dizer que a hora se aproxima no 32. E aí ele começa a dizer que cada um dos discípulos deixariam ele só e voltariam para suas casas. Mas ele não estaria só, porque o Pai estaria com ele. É engraçado aqui que Jesus não diz assim: ei, aquele consolador que vem depois, ele estará comigo. Ele diz assim: o Pai estará comigo. Aí, e realmente foi isso que aconteceu. Mas um discípulo ficou. O discípulo que escreveu esse livro, ele ficou aos pés da cruz. Apesar dele não estar compartilhando a dor de Cristo lá na cruz, mas ele ficou. E aí a gente começa a ver que foi um versículo que a Jaqueline já citou aqui, que é o 33.
Ele vai dizer: eu tenho dito isto a vocês, porque no mundo vocês terão aflições. Mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então, talvez alguém que esteja escutando, talvez alguém que vai escutar, alguém que esteja assistindo, alguém que vai assistir, esteja com aquele pensamento: por que que o mundo me aflige tanto? Por que que eu não sou aceito no mundo? Por que que eu não me encaixo? É porque você está tentando preencher o vazio dentro de você com uma coisa que só Jesus pode preencher, só a presença de Deus. Então tenha bom ânimo e se lembre, Jesus venceu o mundo. Então vem para Jesus também. É muito lindo isso, e realmente não poderia deixar aqui de agradecer pela oportunidade, que é um momento maravilhoso de estarmos compartilhando a palavra do Senhor, compartilhando esse momento, nessa conversa tão agradável, né? E quero dizer também, né, a partir dessas palavras, a partir do que nós já falamos aqui hoje, que cada um, né, que esteve aqui conosco, ouvindo, talvez compartilhando lá, conversando, talvez com seu amigo, com seu namorado ou com algum familiar em casa, e que vai assistir depois, né? Que o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, ele é o nosso amigo, e ele está aí, pronto para estar ouvindo o nosso clamor. E a palavra de Deus também fala algo lindo, que mesmo que as nossas palavras não consigam ser traduzidas, o Espírito Santo traduz os nossos gemidos, né? Quando não há palavra, só choro, mas o Espírito Santo, ele também interpreta ali a nossa oração, o nosso clamor ao Senhor. Então, que nós possamos estar firmados nessa verdade, a verdade da palavra do Senhor. O Espírito Santo é a verdade, e que nós possamos nos alegrar com o Espírito Santo nas nossas tribulações, no dia a dia, sabendo que com Cristo somos mais que vencedores. Muito obrigada, meninos. Deus abençoe, Deus continue prosperando e abençoando cada ouvinte do Peregrinos. Meus irmãos, aproveitando o clima espiritual, ao final do hino, quero convidar a irmã Jaque para fazer uma oração. Fique até o final, gente. Ouça esse hino, mergulhe mesmo na letra desse louvor e ore conosco. Aleluia. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, me conheceu e me ofereceu uma
Nessa noite quero te render graça, te agradecer por estarmos aqui, Senhor, pela tua presença, por o teu Santo Espírito no nosso viver, o teu Espírito que nos abraça, que nos fortalece, que nos consola, que o Senhor nos deixou, Senhor, para que não nos sentirmos sozinhos e sabemos que o Senhor verdadeiramente é fiel, Senhor, que verdadeiramente o seu amor é eterno, que a tua bondade ela nos cerca e ela nos abraça, Senhor, na forma do teu Santo Espírito, Senhor. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque esse Espírito da verdade está conosco todos os dias e é esse Santo Espírito que tem nos sustentado nos dias difíceis, nos dias de tribulações. Eu quero te louvar, Senhor, pelo teu Santo Espírito e que o teu Espírito, o fogo do teu Espírito Santo esteja nos nossos corações. Mesmo, Senhor, que muitas das vezes nós sejamos falhos, pecadores, mas que a tua misericórdia, o teu perdão nos abrace, assim como o salmista declara, Senhor, que o Senhor fazia com ele todas as manhãs. Que o Senhor esteja conosco, Pai. Eu quero te louvar por esse momento. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos. Eu quero te louvar por essa oportunidade. Eu quero te louvar, te engrandecer, Senhor, por todos os envolvidos, para que esse momento estivesse aqui sendo realizado para a honra e glória do teu nome, para que o teu reino, Senhor, seja, Pai, proclamado e que muitas vidas sejam alcançadas. Quero te louvar, Senhor, por todos aqueles que estiveram aqui ouvindo a tua palavra, estavam aí, Senhor, em casa, Senhor, no hospital, não sei, Pai, mas o Senhor sabe. Que o teu Santo Espírito toque cada um, Pai, e que esse momento, Senhor, e que esse vídeo, Senhor, possa ter sido algo impactante na vida deles e que nós possamos colher frutos para a honra e glória do teu nome. Eu te agradeço por tudo. Amém.